Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Edu Avelar e você está no canal das Redes Sem Fio. Para o vídeo de hoje, vamos dar seguimento a essa série onde estamos falando sobre a arquitetura de WLAN e vamos entender um pouquinho sobre o modo híbrido, tá legal? Vamos lá. Então, seguindo a nossa ordem aqui, a gente já falou sobre o modo autônomo WLAN, já falamos sobre o centralizado WLAN e agora vamos falar sobre o modo híbrido. Vamos entender o que seria isso aqui, esse híbrido WLAN. Então, o modo híbrido WLAN, ele é justamente uma junção do autônomo com o centralizado, tá? Então, como que a gente consegue isso, né? Qual que é a ideia disso aqui? Eu tenho uma controladora, eu continuo tendo a minha controladora ali, né? E ela tem os access points associados, porém, o tráfego de dados dos meus usuários não precisa mais estar indo para a controladora. Eu consigo fazer isso aí diretamente pela LAN. Então, eu tenho todas as vantagens do modo central, né? Que seria portal, a comunicação, saber qual que é que cliente que está conectado em qual access point, qual SSID que esse cliente está conectado, um único ponto central para configurar SSID, então eu configuro um único SSID, ele já espalha para os access points que eu tenho ali selecionados, um único portal guest, né? Eu não preciso fazer um portal em cada um, que são as vantagens. E eu tenho também a vantagem do tráfego sair diretamente pela LAN, sem precisar estar indo lá para a controladora, assim como eu tenho no autônomo, né? O autônomo ele sai diretamente pela LAN, né? Mas ele tem a desvantagem de eu ter que fazer toda essa configuração, tá? A gente vai entender por que isso é tão bom, né? Por que é bacana também trabalhar dessa forma, tá? Dessa forma, quando a gente está trabalhando no híbrido, é como eu falei, ela tem essa divisão do controle do controle de dados, né, e do plano de dados, né? Então, justamente, o plano de dados, a gente vai sair ali pela LAN, como eu mencionei, e o controle ele vai continuar saindo ali pela controladora para a gente ter esse ponto centralizado ali, para a gente ter o gerenciamento. Então a gente continua tendo radios, enfim, todas as vantagens que eu acabei de citar, a gente continua tendo ali dessa forma, tá? Então, onde eu vou utilizar, onde vai se aplicar isso aqui, né? Imagina que eu tenho uma matriz, um site principal, e eu tenho filiais. Em vez de eu comprar uma controladora para cada filial, eu compro uma única controladora, isso envolve custo, né? Isso fica mais barato, vai baratear também para a empresa. Eu tenho uma única controladora, uma única estrutura ali de WLAN, de controller, e eu tenho os access points nessas filiais, tanto na minha matriz quanto nas filiais. Então eu consigo gerenciar esses access points desses sites remotos através dessa minha controladora que eu tenho aqui na matriz. Ou, se eu tenho pequenos sites, eu não tenho uma matriz, eu não tenho um site central, eu tenho vários sites ali, vários sites aqui que são relevantes para mim. Então eu coloco ali as minhas antenas e coloco essa estrutura em um data center. E também hoje em dia está sendo muito utilizado, as empresas não estão querendo mais ter uma estrutura de data center na matriz, né, no site principal, e ela aluga, né, esse serviço de um prestador de serviço aí desse tipo de serviço que dá N garantias, né? Garantia de redundância de energia, uma manutenção dos equipamentos, enfim. Existem várias vantagens nisso também. Muitas vezes é mais vantajoso para a empresa alugar do que ter ali a sua estrutura de ar-condicionado, enfim. Então, você tendo isso, uma estrutura dessa forma, você centraliza ali os seus servidores, tudo ali no seu data center, e no site você vai ter assim, ali apenas o seu switch e os seus access points ali para atender os usuários. Tá legal? Uma forma que também utiliza isso, tá? Um serviço que tá bem presente aí, a gente está tendo uma crescente, né, nisso, seria os serviços de cloud, né? Então você pode ter uma controladora em cloud, onde você não precisa ter essa estrutura de data center, o fabricante você já comprou, ele já fornece esse serviço para você, e você tem ali nas suas filiais, você vai ter os access points ali nas suas filiais, tá legal? Então, o tráfego não precisa ir para a cloud, você não precisa mandar isso para um lugar onde você não tem nem conhecimento ali de onde que é, né? Então você consegue ter ali ele para gerenciar, então ele faz uma divisão, ele não tem controle, ele não vai saber o que você tá passando ali, então garante a sua segurança, porém o tráfego dos usuários já sai ali pela LAN para você, tá? Uma desvantagem, tanto no modo que a gente vai ter em cloud, ou a gente tem desse modo em um data center, uma matriz, é quando perde a comunicação,
você não consegue entrar novos usuários, tá? Porque normalmente quem fala com o Radius é justamente a controladora, tá? Existem configurações para mudar isso, mas normalmente é a controladora que fala, até para você ter um controle maior, é a controladora que vai falar com o Radius. Então, no momento que perdeu essa comunicação, você acaba ali os usuários não conseguindo ter acesso novo. Porém, usuários que já estão conectados, eles continuam trabalhando porque os access points entram em um modo ali denominado sobrevivência, né? Então, ele continua ali trabalhando como se fosse um autônomo, mas ele ainda está dependente de uma controladora. Mas ele deixa quem está conectado ali continuar funcionando e trabalhando. Tá legal? Então aqui é um exemplo de como que isso funciona, tá? Então a gente tem ali o controle de dados aqui, né? Tá passando ali, que está simbolizado aqui por essa linha laranja. E a gente tem no meu lado esquerdo, em vermelho aqui, seria o meu tráfego corporativo. E azul aqui, o meu tráfego para internet, aqui para guest, né? Então a gente continua tendo todas as vantagens de uma controladora ali com relação a nome de SSID espalhando para os access points, saber onde o meu cliente está conectado, em qual access point que ele está, qual SSID que ele está, né? Então eu consigo ainda ter essa vantagem dessa forma. Só que agora a minha comunicação LAN, diferente do central, você está vendo aqui, ó, a minha comunicação no meu access point está em trunk, porque está passando ali as VLANs dos meus SSIDs. Então ele vai fazer um mapeamento. Ele está vendo ali que o SSID Corp é VLAN 10. Opa, então ele já faz essa tradução para fazer essa comunicação com a rede. E ele já vê ali que o meu SSID Guest é a VLAN 20. Então ela te dá essa flexibilidade de você fazer essa configuração. E para sites remotos, às vezes no seu site A sua rede corporativa ali é 5. E no seu site B, a sua rede corporativa é 10. Então você pode configurar isso à medida da necessidade de como que é nesse site. Então você não precisa ter padronizado. É muito bom ter padronizado, mas às vezes foi comprado uma empresa, né? Uma empresa entrou no grupo, então ela tem umas certas características ali, então você não precisa sair mudando tudo, né? Ela tem te dá também essa flexibilidade de você fazer essa alteração. Tá legal? Aqui, como eu falei, ele é híbrido. Então, ele sendo híbrido, eu posso também colocar esse tráfego para dentro da controladora, porque a gente continua tendo a comunicação dela ali trunk. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é a rede guest, eu estou jogando para dentro da controladora, para ela sim estar comunicando com a rede, tá? Então, ela te dá essa flexibilidade. Se eu quiser jogar o tráfego para dentro dela, isso é claro, né, que é no exemplo, eu trabalhando com ela na matriz, né? Então, eu já jogo ela ali para dentro, tá legal? Então ela te dá essa flexibilidade. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido aí, entendido um pouco mais como funciona aí essa questão do modo híbrido WLAN. E se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, já dá um like aí, compartilha, faz esse vídeo chegar a mais pessoas que estão tentando aprender e entender um pouco mais sobre rede sem fio, tá legal? Muito obrigado!